Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 295, Crueldade. Questão 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é o jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Questão 753. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os chamamos, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Questão 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Disse que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes dela desabrochar. Todas as faculdades existentes no homem em estado rudimentar ou latente, elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Questão 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Como sobre uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagem, que não tem da civilização senão o verniz, lobos perdidos no meio das ovelhas, espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados, podem se encarnar entre os homens, avançados na esperança de eles mesmos avançarem, mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Questão 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como um mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado, mas para renascer sob um outro envoltório, e como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem.